Crise interna, relativismo moral nas relações entre Estados Unidos e Europa na disputa da OTAN com a Turquia. Não é de hoje que a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem seus inquilinos em conflitos geopolítico, ideológico e bélico que fazem muitos analistas questionarem a vivência entre as partes, a começar pela relação instável entre a Grécia e a Turquia. Apesar das duas nações serem pares na organização do Ocidente, as tensões entre os membros têm aumentado por causa das reivindicações pelas águas do Mediterrâneo, direitos de energia e uma série de outras questões. Durante décadas, um dos maiores desafios de segurança da Grécia foi a defesa de sua fronteira norte, uma fronteira de 1.200 quilômetros que compartilhava com um país satélite soviético, a Bulgária, e a Iugoslávia. O sudeste da Europa, por sua vez, era uma região onde reivindicações nacionais sobrepostas estavam em jogo há muito tempo. Este cenário foi muito analisado pelo área militar no vídeo Estados Unidos e Grécia assinam um acordo de cooperação em defesa mútua e preocupam a Turquia no ano passado. Sugiro assistir ao vídeo para entender melhor este caldo amargo entre as partes. As tensões entre Ankara e Atenas foram inflamadas em 2020, quando o presidente turco Recep Erdogan declarou que abriu as portas para a Europa, provocando um êxodo de refugiados para a fronteira Turquia-Grécia, que se estende por cerca de 200 quilômetros. Outro desentendimento veio com a recente questão Rússia e Ucrânia no leste europeu. A Turquia é taxativamente contra o fornecimento de armas do Ocidente às forças armadas ucranianas, pelo simples fato dessa ação só resultar em mais conflitos e não negociações, pela relação amigável com a Rússia, além de ser contra o bloqueio total do acesso ao Mar Negro, com base no Tratado de Montreal. Outro ponto é a aversão à adesão da Finlândia e Suécia na Aliança do Atlântico Norte. O consentimento dos Estados Unidos e da Europa à recusa de longa data da Turquia em honrar os direitos étnicos, culturais e políticos dos curdos veio para se empoleirar com a oposição turca à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. A Orbis Defense trouxe novamente um importante artigo de autoria do Dr. James Dorsey, jornalista e acadêmico do Instituto do Oriente Médio da Universidade Nacional de Singapura, que evidencia que a oposição da Turquia dentro da aliança provocou debates sobre o controverso lugar da Turquia na Aliança de Defesa do Atlântico Norte, cada vez mais considerada como persona non grata pela grande maioria das lideranças políticas de esquerda, centro e direita, assim como principalmente pelas lideranças militares da Europa de maneira velada. Os detratores da Turquia apontam para sua problemática intervenção militar na Síria, as relações com a Rússia, a recusa em sancionar Moscou e o suposto aumento da tensão no Mediterrâneo Oriental, questionando a adesão do país à OTAN. Seus defensores observam que a Turquia, o segundo maior exército permanente da OTAN, é fundamental para manter o flanco sul da aliança em estabilidade. Além disso, a geografia, o tamanho da população, a economia, o poder militar e os vínculos culturais da Turquia com o mundo turco fazem dela um elo crítico entre a Europa e a Ásia. Além disso, os drones turcos foram vitais na guerra lá no leste europeu, enquanto a Turquia tem sido o mediador no conflito, embora com sucesso limitado. Já os direitos da população curda dificilmente figuram nos debates e se o fazem apenas com um suporte para criticar a Turquia por seu deslize para o autoritarismo. Um grupo predominantemente espalhado pelo sudeste da nação, norte do Iraque, norte da Síria e oeste do Irã, os curdos são vistos, na melhor das hipóteses, como ativos na luta contra os insurgentes e, na pior das hipóteses, uma ameaça à segurança e integridade territorial turca. Os cerca de 16 milhões de curdos da Turquia representam até 20% da população do país. A grande nação de Erdogan usou o argumento de segurança para fazer com que seu acordo com a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN dependesse de os dois países nórdicos aceitarem efetivamente sua definição de terrorismo, como incluindo qualquer expressão nacional de identidade curda. A Turquia exigiu que as duas nações extraditassem 33 pessoas, algumas das quais são suecas e finlandesas, por causa de seu suposto apoio ao Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK, ou ao pregador exilado Fethullah Gülen.
a quem o presidente Recep Erdogan considera responsável por um fracasso militar na tentativa de golpe de 2016. A Turquia acusa os dois países nórdicos de permitir que o PKK se organize em seu território. Ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, a Turquia designou o PKK como uma organização terrorista. O PKK travou uma insurgência de décadas contra a Turquia, na qual dezenas de milhares foram ceifados. A nação também quer que a Suécia e a Finlândia apoiem sua operação militar contra as Unidades de Proteção do Povo, o YPG, um grupo curdo sírio, apoiado pelos americanos, que desempenha um papel crucial na derrota dos insurgentes na Síria, que não iremos aqui falar o nome para não haver censura. A Turquia afirma que o YPG é uma extensão do PKK. Por sua vez, o presidente Erdogan anunciou recentemente que a nação lançaria uma nova operação militar para estender as áreas de controle das forças armadas turcas na Síria para uma faixa de 30 quilômetros de terra ao longo da fronteira compartilhada pelas duas nações. A ofensiva teria como alvo o YPG nas cidades de Tel Rifat e Manbij e possivelmente em Kobani, Al-Aisin e Tel Tamar. A questão é muito polêmica. O fracasso americano passado e da Europa em defender os direitos dos curdos como parte da necessidade da Turquia de atender aos critérios de adesão à OTAN, que incluem tratamento justo das populações minoritárias, complicou a luta contra os insurgentes, frustrou as aspirações curdas também, além das fronteiras da Turquia, e permitiu a repressão dos direitos curdos na nação. Mais imediatamente, o fracasso em responsabilizar a Turquia por sua repressão aos direitos étnicos e políticos curdos no âmbito do Estado turco permitiu que Ankara estabelecesse as políticas turcas como condição para a adesão à OTAN, mesmo que violassem os critérios de adesão. Essas políticas incluem definir a expressão pacífica da identidade curda como o terrorismo e a reversão da língua curda e dos direitos culturais desde o colapso de 2015 das negociações de paz com o PKK. A Turquia suspendeu a proibição das línguas e da palavra da etnia em 1991. Até então, a etnia era chamada de turcos da montanha. O governador da província turca de Diyarbakır, no sudeste da Turquia, amplamente vista como um centro de atividade cultural e política curda, ameaçou de pena de morte a deixar a região quem usasse a palavra curda em vez de turco da montanha em entrevistas lá na década de 80. Os programas de língua curda nas universidades diminuíram nos últimos anos, em meio a obstáculos administrativos, enquanto os pais curdos reclamam da pressão para não matricular seus filhos em cursos curdos eletivos. A maioria dos serviços de atividades em língua da etnia criado por administrações locais foram encerrados por administradores nomeados pelo governo, que substituíram dezenas de prefeitos curdos depostos por Ankara por supostas ligações com o PKK. Muitos dos prefeitos depostos e outros líderes políticos da etnia continuam atrás das grades até o momento. O fracasso em responsabilizar a Turquia desde o início assume um significado adicional em um momento em que a OTAN considera a guerra na Ucrânia como uma batalha de valores e de democracia versus a autocracia que moldará os contornos de uma ordem mundial do século XXI. Por sua parte, o presidente americano Joe Biden tentou criar uma espécie de governo moralista, mas vive tropeçando em suas falas e ações ambíguas, diferente de seu antecessor Donald Trump, que manteve uma administração forte e sem espaço para ambiguidade na luta pelos direitos democráticos e humanos. O problema do senil Biden e da Europa é que sua credibilidade depende da limpeza doméstica e da garantia de que eles sejam vistos como sinceros e não hipócritas. Essa é uma tarefa difícil em meio a afirmações e crises étnicas estruturais em ambos os lados do Atlântico. Controvérsias sobre posse de armas nos Estados Unidos, arranjos preferenciais para refugiados ucranianos em oposição a não-europeus e não-brancos que fogem da guerra, perseguição e destruição, e políticas externas que tratam as violações dos direitos humanos e políticos de forma diferente dependendo de quem as comete. O lugar óbvio para começar é em casa. Os curdos podem ser outro ponto de partida, com a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN em primeiro plano. Atender às demandas turcas em relação aos perpetradores
ditadores e violência política é uma coisa, concordar com a criminalização da legítima expressão política e cultural curda é outra. Isso pode ser uma barganha difícil de levar para casa em Ankara. No entanto, oferecia uma fórmula de compromisso que poderia servir ao interesse de todos e ajudar a Turquia a resolver um problema que promete ser um dos vários barris de pólvora explosivos do Oriente Médio. Agradecemos a algumas pessoas que contribuem com o canal pela chave Pix, canal@militaroff@gmail.com. Vocês fazem a diferença. Façam Pix com qualquer valor. Muito obrigado.